Boa tarde, excelências, senhor ministro de Energia e Água, aos também os diretores nacionais, secretário nacional do Mineia, diretores de todas as entidades presentes nesse auditório. Bem, esta é a apresentação da EPAS UNENE, que tem como tema resiliência hídrica no contexto da seca prolongada, infraestruturas e comunidades. Bem, fala Mateus Borges, chefe de departamento de gestão de rede da empresa de água e saneamento do CUNEN. Bem, CUNEN, a IASC faz parte de uma província com 14 municípios, com uma população estimada em mais de 1.258.000 habitantes, tem uma estimativa de abrangência a 300.000 habitantes. E dos 14 municípios que a IASC tem como desafios na província, apenas está em 5. Aí está 4, mas está em 5. Brevemente essa realidade vai mudar quando recebermos o sistema de abastecimento do Estado, do Chitato para 6. Bem, esses são os indicadores de comerciais, né, de gestão. Aí temos a relação entre trabalhadores versus número de clientes. Nós temos, em agosto de 2024, estávamos com 16.298 clientes. Estávamos aí numa relação de 7 trabalhadores por 1.000 ligações. Atualmente, estamos com 6 trabalhadores. Isto porque aumentou-se o número de ligações para 19.004. Eficiência de cobrança. A eficiência de cobrança, nós temos como exemplos, o mês de agosto de 2024, tivemos uma faturação de 35.473.787 e tivemos uma cobrança de 45.149.820. E essa relação, essa eficiência tem oscilado ao longo desses meses. Se virmos no mês de julho de 2025, tivemos uma faturação de 44.131.528 kwanza e cobramos 44.916.507. É para dizer que essa eficiência tem oscilado, né, ao longo desses meses todos. Tivemos a eficiência mais baixa de 64% e a mais alta 127%. Quanto à cobertura da faturação, quanto à cobertura da faturação, também temos aí uma eficiência que ronda acima dos 100%, isto devido à recuperação de dívidas que temos tido. Na produção, a eficiência de produção, na mesma relação de agosto de 2024 a julho de 2025, esta eficiência tem também oscilado, isso devido aos problemas de
de avaria algumas vezes que temos tido. Tivemos a eficiência mais baixa de 35% e a mais alta de 64%. Quanto à média hora de distribuição, tem variado, né, de 16 a 24, isto em função também dos problemas de eletricidade. Falando da resiliência à seca, né, prolongada, nos perguntamos o que causa essas situações. Bem, pesquisas mostram que existem fenômenos naturais que contribuem para essa situação. Estamos a falar do fenômeno El Niño, que é um fenômeno caracterizado por o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, situação essa que afeta as correntes marítimas e os ventos e causa alterações nos padrões climáticos mundial. Também a La Niña, que é oposta a esse, que é um esfriamento anormal das mesmas águas do Oceano Pacífico Equatorial, o que causa alterações na circulação atmosférica global. E também, falando de alterações climáticas, temos outros fenômenos ou fatores que contribuem para essa mesma... Okay? Então, como a emissão de gases poluentes da atmosfera, como a queima de combustíveis fósseis, bem como também o desmatamento de árvores. Como sabemos, as árvores têm a função de absorver o dióxido de carbono no ambiente e com o desmatamento, por razões de várias ordens, o homem executa, devido à produção de utensílios domésticos e industriais, essas árvores deixam de cumprir com este papel. E assim também temos a degradação dos recursos hídricos com o aumento dos projetos agroindustriais. Situação essa que tem contribuído para essa degradação devido, às vezes, quando os projetos ou não são totalmente acabados ou então são ignorados as consequências, parte dos resíduos da produção desses projetos são vertidos no meio ambiente, afetando os solos, bem como os cursos d'água, contribuindo assim para a sua degradação. Com base nesses fatores todos, o governo angolano tem levado a cabo várias ações para poder combater essa situação, em particular no sul de Angola, né, falando do Cunene, tem levado a cabo obras imponentes no sentido de poder tornar as comunidades resilientes para poder sobreviver a estes fenômenos que aqui já abordados. Está a falar do sistema de abastecimento de água do Xangongo, que tem uma cobertura que vai dos Xangongo, Umbe, Mongua, Ongiva, Namaconde, Santa Clara, Anhanga, numa cobertura mais de 170 quilômetros, somando todas essas localidades. É um sistema já em exploração, mas não totalmente acabado. E também temos o canal do Cafo, que é um canal a céu aberto, com uma extensão mais de 160 quilômetros, que passa em 3 municípios da província, a falar de Ombanja, Guanhama e Namaconde. Assim também com a barragem do Ndue, com uma extensão de 75 quilômetros,
com uma capacidade de armazenamento de 170 milhões de metros cúbicos de água, bem como também o Calucuve, que está sendo construído numa extensão também de 111 quilômetros, com uma capacidade de armazenamento de 141 milhões de metros cúbicos. Também temos a barragem da Cova do Leão, numa extensão de 700 metros, com uma capacidade de armazenamento de 30 milhões de litros de metros cúbicos de água. Ainda no Cunene temos os sistemas da Caama, Chitad e Oncocua, que estão sendo construídos, que é para o abastecimento da população. Também temos as pequenas barragens, né, no município do Curoca, bem como no município do Estado. A construção também e reabilitação de captações de água subterrâneas. Bem, estas são as obras que temos na província, em que o governo está a levar a cabo no sentido de tornar as nossas populações mais resilientes para poderem resistir aos fenômenos aqui já salientado. Como sugestões, almejamos a construção de sistemas de abastecimento de água a nível de outros municípios não abrangidos ainda, bem como almejamos o arranque da segunda fase da ETA Chagongo para poder dar resposta ao crescimento acelerado da população naquela zona do país. E assim também com a construção de um centro de distribuição e rede na sede do município de Namaquande. Muito obrigado, Excelências.